Então, gente, boa noite. Eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa que me fez algumas perguntas sobre abuso mental. E eu fui ler, fui pensar. Hoje faz aniversário daquele problema que teve nos Estados Unidos com o presidente americano e a Mônica Lewinsky, né? Aquela loucura que foi o processo de tentarem prejudicar ele, de ele ter afirmado que ele fez, etc. Enfim. Mas o tema que essa pessoa me deu e essa ideia que eu pensei em falar sobre isso é sobre abuso mental. E aí depois eu vou acrescer mais um, se não der tempo para mais um vídeo. O abuso mental, ele geralmente é praticado por alguém ou pessoas ou grupo. Vamos primeiro para a pessoa. Quando a pessoa está de boa fé, de acreditar no outro, sem maldade, um namorado, um marido, um filho, um chefe. A outra pessoa que ela pratica o abuso mental, ela sabe as suas fragilidades, se ela te conhece. E ela considera as tuas qualidades como fragilidade, por exemplo. Gentileza. Ele começa a trabalhar dentro da mente dele de uma forma criminosa. Ele começa a traçar um perfil seu. Gentileza, você trata ele bem, você não cria problemas, você é uma pessoa discreta. Então, é aquela vítima. É, tem uma coisa muito estranha que acontece com os casais que têm filhos que os filhos não, o filho não é do mesmo pai e da mesma mãe, por algum motivo da vida, o divórcio. É, tem uma relação muito grande, muito difícil de se entender em algumas coisas da vida. Na vida nada é fácil se entender. Aliás, a vida não é, acho que o processo de compreender a vida é muito já desde o Egito, né? Então, é muito voraz você tentar dar opinião sobre a vida ou sobre as pessoas. Enfim, então o abuso mental, ele acontece de uma maneira muito prática. Ahn, eu tô fazendo isso porque meu gato tá me atentando aqui. Então, aí o que que acontece? Quando essa pessoa percebe as suas características, ela começa a te meio que fazer um roteiro do teu comportamento. Quando a gente pensa naquele vereador do Rio de Janeiro, o primeiro, não o segundo, que eu não vou mencionar o nome, que está preso, que matou o menino, Borel, a gente pensa, a empregada doméstica, a babá, ela disse que o menino reclamava às vezes de dor física. Eu acho que é um pouco irresponsável pelo fato da mãe dele não não ter percebido que o infeliz estava fazendo aquilo, colocava som alto na sala fechada com a criança. Mas a gente não pode pensar no abuso mental só da criança. Então, essa pessoa, ela pega, ela faz todo esse roteiro e ela começa a ir nas suas fragilidades. Presente, gentileza. Você aceita.
De repente ele passa a mão na sua mão. Sua mão. E começa a te deixar em casa, se ele é teu chefe. O sociopata, o pai desse tipo de comportamento, ele vai certinho aonde ele sabe que ele pode te prejudicar ou usar. O abusador, em todos, ele quer te usar. E você às vezes cai, às vezes você se apaixona, você acha que aquilo é educação. É necessário impor um limite no abuso das pessoas. Ele vai botando um dedo, ele vai botando um outro. Quando você abre o olho, ele já está com as duas garras em cima de você. Predadores sexuais, predadores mentais. Individual. Vou falar do grupo, que foi o que minha amiga ligou. Tem determinadas associações, determinados grupos, bolha, você pode chamar de como você quiser, bolha, grupo, que ele cria um ambiente para que você que está fragilizado, está deprimido, está com problemas, com medos, fobias, entre naquele lugar e veja. Eu já ouvi falar das igrejas escuras. Isso é uma técnica de controle mental. A cruz, as palavras, a amizade te cerca de pessoas. E aí ele começa a jogar na tua cara. E você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. Aí você é uma isca. Fragilidade emocional, depressão, fobia. Você está sendo fisgado por um predador. Isso não é só uma, não, viu? É várias associações. Aí você tem o cabelo grande, você tem que cortar. Você tem tatuagem, tem que cobrir. Quer fazer tatuagem? Não pode. Quero botar um brinco? Não pode, é do diabo. Ou etc, ou de alguma entidade. Quero sair com amigos do meu trabalho? Não pode, só pode sair com o povo daqui. Então, o problema é que você acha que está num lugar saudável, num ambiente saudável. Aí você encontra uma pessoa que está lá e você acha que a pessoa vai ser a solução da sua vida, vai ser o amor da sua vida. Você não estuda a outra pessoa para saber se ela tem caráter, se ela é moralmente limpa, se ela realmente é convicta na individualidade dela e nas particularidades dela dentro daquela associação, porque ela pode ser boa lá na associação, na igreja, e lá ser o demônio. Eu conheço vários e várias. Não é só homem, mulher também. Enfim, todo ser humano tem a sua história, tem a sua história de família, sua estrutura familiar, falhas, erros. Aí você, moça, vamos pegar essa da moça. Você casa com esse rapaz do nada, assim, rápido. E depois ele começa a falar alto com você, começa a te agredir, ele começa a te ofender, a te ignorar, mas você tem que dar satisfação pro grupo. Então você tem que calar ele, pá, agride você.
Você calma. Passa-se 10 anos e você calado. Ele tem filhos com você e você bate nos teus filhos, não tem amor nenhum dentro da igreja, famílias eternas, dormem até em quarto separado. Abusador mental, não é isso o tema? Aí você, aí de repente ele quer ir mais para casa da mãe dele, para casa dos amigos, e você precisa fazer um exame de sangue para você, todo laboratório para poder adentrar em um emprego, porque é necessário fazer todos os exames, saber todas as dificuldades. Ela fez o exame, HIV positivo. E ela nunca teve relação sexual nenhum com homem nenhum, a não ser ele. Passados os anos, ele morreu na casa da mãe. E aí? Entendeu onde está o predador? Entendeu onde está o abuso mental? E você procura a liderança da igreja, que ela participava. Bateu a porta na cara dela. Foi chamada de Madalena para baixo. Porque estava com problema financeiro, não queria falar o porquê que ela não conseguiu aquele emprego, ficou desesperada, não falou para ninguém. As outras duas crianças já estavam contaminadas. Foi falar pro líder: você é fruto do pecado. Foi um monte de loucura. Ficou na Rua da Amargura, foi morar numa hospedaria na região subúrbio. Ela prestou serviço à instituição durante os anos que ela esteve lá. Obedeceu de todas as formas. Viveu tudo que uma pessoa religiosa podia estar dentro da instituição. Hoje, os dois filhos estão adultos, não estão mais na associação religiosa, e ela está morando numa vila, num pensionato. Sabe qual é o problema das pessoas, em geral, em relação a isso? Porque a dor é pessoal. Ela conheceu ele dentro da igreja. Não permita que seus filhos vão para todos os lugares que ele quer. Não aceite qualquer coisa que estão te oferecendo, simplesmente porque você faz parte de uma associação. Porque à medida que essa associação ela começar financeiramente estar rentável, ela vai suprimir todas as lideranças dela, mas você ela não vai te ajudar. Ela não vai te apoiar. Eu não estou falando de uma, estou falando de várias. Me mandou uma mensagem, encontrou, eu mandei entregar um celular para essa pessoa. Quem foi lá consolar? Enfim, abusadores mentais. Começou lá no abuso mental. Não abra a porta da sua vida só porque a pessoa está sentada do lado seu do banco da igreja. Observe, faça uma busca sem a pessoa saber.
Investigue. É sua vida que está em jogo. Não vá pela cabeça de liderança alguma. O líder não. Geralmente, o líder religioso, ele não tem conhecimento nenhum de depressão, de comportamento humano, de transtorno, de bipolaridade. Porque para eles não é interessante ter alguém que tenha conhecimento disso. Porque a pessoa que tem conhecimento disso, ela vai evitar as famosos, as múmias de dentro da instituição. Jesus era judeu, e eu não estou mentindo. Jesus não pregou religião. As pessoas que mais me ensinaram a ter fé não pisavam dentro de uma igreja. Aí vamos voltar para o abuso mental. Como eu posso identificar que eu estou passando por um momento de abuso mental? Que eu estou com alguém que está tentando. Observe, fique sério, não conte sua vida para ninguém, não conte detalhes do que onde você mora para ninguém, nem de quanto você ganha, mesmo que a liderança te pergunte. Tenha sua vida privada, não dê cheque em igreja nenhuma, porque pelo cheque ele vai saber que tipo de agência bancária você tem. Não é só um, é várias. O predador sexual, que é um assunto indigesto, antes dele ser um predador sexual, ele te ganha a tua confiança e ele puxa você para ele. E ele te usa porque ele conseguiu te ganhar. E você consegue fazer o que ele quer consensualmente. Foi o exemplo que eu dei da, do Bill Clinton, da Mônica Lewinsky. Ele falou, foi consensual. Foi consensual. Mas foi abuso mental. E os advogados diziam, não foi abuso sexual porque foi consensual. Assim como aquele segundo no Rio de Janeiro também falou. Não, foi consensual. O diferença aqui do Rio de Janeiro, segundo, não o primeiro, que também era vereador, aliás, predador, ele só fez uma coisa que prejudicou ele demais para fugir. Ele gravou e jogou no Google Drive. Alguém viu no Google Drive. Ele deu duas declarações que condenaram ele. Eu gosto de novinhas. Ele gostava de mendigas, mulheres em situação de rua, vulneráveis. Ele não tinha, como é que eu posso dizer? Ele não tinha moral, ele não tinha respaldo. É nojento você se aproveitar de uma pessoa em estado de vulnerabilidade. E isso aconteceu. Isso pode acontecer com seus filhos, isso pode acontecer com você. Mas ele comprava a pessoa com R$ 50. Ele comprava a pessoa com o almoço da McDonald's. Tanto é que a gravação foi feita na McDonald's. E o porteiro falou, ele entrou aqui de manhã com a fulana e saiu. Entrou de noite, saiu de manhã. O que fazer? Cadeia. Foi onde ele está, os dois estão na cadeia.
Vivemos em tempos muito complicados, em tempos muito difíceis. Acampamentos, retiros. Toma cuidado quando seu filho for para um retiro de uma associação religiosa, de uma igreja, porque o documento que eu botei do outro vídeo, dos padres, esse cara a 14 quilômetros de um centro urbano, com 30 crianças, com 30 adolescentes. Eles fizeram isso durante 20 anos. As piores orgias, mais monstruosas. Sexo com uma criança é pedofilia, mas trocar um prato de feijão com arroz por sexo é abuso. Lembra que eu falei que um abusador mental, ele vira um abusador sexual desde que você ceda e você vai na consensualidade e cai na, na teia dele? Para ele falar depois que você foi o que quis. Só que esquece a idade. É de menor. O meu Deus é um Deus que não permite isso. Isso é totalmente contra o Evangelho. Isso aí é usar do poder e achar que nunca vai ser punido. Está por trás da cortina, é aquela famosa coisa que eu sempre repito. Plateia, púlpito, palco, cortina e bastidores. Uma lascívia. A Igreja Católica proíbe. A Igreja Católica passa a mão na cabeça deles. Aí tá, e daí vem escândalo em cima de escândalo. Não tenho a menor vontade de frequentar esse tipo de lugar. Menor, menor, menor. Eu ouço relatos todos os dias. Abuso mental. Depois, abuso sexual para predador. Cuida do seu filho. Cuida da sua filha. Seja amigo do seu filho. Cuide dos seus filhos, que é o seu maior patrimônio. Só você pode cuidar. Não confie em todo mundo, porque você vai se decepcionar. É muito difícil uma adolescente ser estuprada e, e ele entender e ele passar por isso. Tem gente que passa 30 anos para falar disso. Abuso mental, abuso físico, é difícil, é doloroso demais, é nojento. Então, antes que aconteça, blinde sua casa. Não é que você vai impedir as pessoas de ir para o lugar. Não existe sexo consensual com criança, é crime. E as igrejas não tocam nesse assunto. Aqui nos Estados Unidos eu vejo muitos cartazes contrários a isso. Não deixe seus filhos em sala com ninguém, em reunião com ninguém sem sua presença. Converse com a moça, converse com sua filha. Uma mulher muito pior do que um rapaz. Eu conheço uma moça que foi expulsa da igreja, que estava grávida com 14 anos. Você vai ter coragem de jogar sua filha no lixo, na rua, para ela passar por todo tipo de sorte? Ela já sofreu um abuso, já sofreu. Esquece liderança. Faça o papel de pai. Faça o que você tiver que fazer, ir na delegacia, fazer uma curetagem, pedir para o delegado formalizar um pedido de aborto para o judiciário, ir direto para o hospital. Faça o que tem que fazer. É o seu maior patrimônio. Eu vi cada relatório. Relatório do rapaz, passou
Paz era inocente, passou anos sonhando em ir para o Brasil. Chega no Brasil, encontra um pervertido, voraz, dopa o rapaz e abusa do rapaz. Você acha que foi fácil esse rapaz falar isso para as pessoas? Tá lá no YouTube. E depois eu vou botar aqui, que eu não aprendi ainda a botar o link. Os depoimentos horríveis. Vai passar a vida inteira fazendo tratamento. Destruíram sonhos e a liderança nada fez. Vamos refletir, vamos refletir, vamos botar não uma pedra, vamos ficar ligado com as maldades que as pessoas fazem com as crianças, com os adolescentes. Não vamos ajudar a fazer bullying, não. Apelidar as pessoas, porque você é gorda, porque você é magra, você é feia. Vai nessa não, amigo. Acredite em você. Você tem um Deus que é um Deus vivo. Eu acredito em Deus, eu não deixo de acreditar em Deus, não. Eu acredito em Jesus Cristo ainda. Mas eu trabalhei em tanto lugar triste. A juventude é um tempo, e a adolescência e a infância são fases tão que tem que ser passado de uma forma muito positiva, para que teu filho passe a vida inteira tentando a- na mente de uma pessoa que sofreu um abuso mental, um abuso sexual, é doloroso. Ele não consegue, ele se acha um lixo. São sentimentos muito misturados, gente. São sentimentos complexos. A pessoa se sente um lixo quando não se suicida. Não é fácil procurar um terapeuta, um psicólogo no Brasil que a gente vive hoje, financeiramente arrebentado. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês dessa noite. Muito obrigado pelas curtidas. Vamos crescer o canal. Eu deixo minha mensagem por aqui, queridos, e boa noite.